Olá, turma, como estão todos? Mais um encontro aqui no nosso canal Leitura.educa. Hoje, para darmos continuidade ao movimento literário do romantismo, trabalharemos hoje com o romantismo em prosa. Na semana passada, trabalhamos o romantismo em poesia, mas antes, vamos à nossa vinheta. Ok, turma, mais uma vez deixando aquele aviso, se inscreve no canal, se gostou, deixa aquele joinha no vídeo e marca o sininho para ser avisado de novos vídeos e novas propostas do canal, ok? Fazendo isso nos ajudará e muito. Bom, gente, nós dividimos o movimento romântico, denominado de romantismo, essa escola literária, em duas partes. Trabalhamos na semana passada o romantismo na poesia e hoje trabalharemos o romantismo na prosa. Vamos então àquele nosso slide. Ok. Veja só, gente. Romantismo, só para deixarmos uma coisa muito bem clara, é que o romantismo nós dividimos em prosa e poesia para ficar melhor a questão do estudo, da análise. Entretanto, esses dois movimentos aconteceram simultaneamente. Tanto o romantismo em prosa quanto em verso aconteceram simultaneamente. Ok? Que isso fique bem claro. Alguns autores, inclusive, escreveram poesia e escreveram prosa também. Bom, para darmos início, é bom sabermos romance romântico. Romance romântico. Pode ser um pleonasmo? Não. Como já é dito aí, não é um pleonasmo, certo? Pleonasmo, que a gente sabe que aquela figura de linguagem é a repetição de uma mesma ideia. Romance, nós estamos se referindo a um gênero textual, certo? Que é diferente da poesia, a poesia que é escrita em versos, em estrofes, o romance já segue a questão da paragrafação, já é uma história com capítulos, com um número maior de personagens, com um enredo muito maior, certo? Então, esse se denomina romance. E romance nós vamos ter de vários gêneros que nós vamos analisar, ou melhor, de vários segmentos. Romance romântico, nós nos referimos aos romances escritos nesse período, no período denominado de romantismo. No período denominado de romantismo. O romance nasce aí, como já foi dito, o romance ele vai nascer em folhetins. Nós vamos imaginar lá no século XIX, certo? Os romances eles vão nascer nos jornais, eles vão ser mandados já por jornais em capítulo, a cada capítulo. Nós podemos fazer uma análise, imaginar as séries que nós assistimos hoje, as novelas, que cada dia nós assistimos um capítulo e esperamos por os outros. Os leitores desses jornais assistiam, tinham semanalmente capítulos, certo? E logo depois de algum tempo, alguns que foram bastante conhecidos, que foram caindo no gosto dos leitores, aí vão se transformar mais para frente em livros, como nós conhecemos hoje. Nós vamos ver aí esse período também acontecendo no século XIX no Brasil. No romantismo em prosa e poesia acontece, como eu já falei para vocês, eles acontecem simultaneamente. Ou seja, ao mesmo tempo que nós estamos tendo as produções em poesia, nós também temos a produção em prosa. Lembrando que a poesia romântica ela vai se dividir em gerações, 3 gerações, como nós estudamos na aula passada, a geração indianista, a geração ultrarromântica e a geração condoreira, ou abolicionista. Já os romances, eles vão seguir o romantismo em prosa, ele vai seguir temáticas, ele vai ser dividido por temáticas, certo? Segue também os padrões burgueses, ou seja, nós vimos que nesse momento no Brasil, com a família real, com o desenvolvimento das minas, com o desenvolvimento do Nordeste na questão
como é que se diz, cana-de-açúcar e outros. Então nós vamos ver surgir como surgiu essa classe chamada classe burguesa. E esses romances, eles vão ser escritos para essa classe ler, porque quem lia nessa época era quem tinha condições. Então, ele vai ser mais que um retrato dos acontecimentos, dos bailes, das festas nas cortes, nos grandes salões, certo? Então, vai ser a burguesia, ela se via nesses romances. Todas as suas características, os seus valores, era visto nesse romance. Eram romances feitos para a burguesia ler. Era essa nova classe dominante surgente. Nos romances românticos, nós vamos ter um pouco desse maniqueísmo. O que é o que vem a ser esse maniqueísmo? Ou seja, nós vamos ter o lado do bem e o lado do mal. O bem a gente vai saber muito bem quem é, e o mal muito bem também nós vamos saber quem é. Não tem, os personagens não vão ter aquela profundidade que nós vamos ver em outros momentos, certo? De sentimento, de atitudes, não. Eles vão ser aqueles personagens, aquelas tábuas rasas, ou seja, ele é bom, é ruim, é ruim. E tem aquele também que vai ser transformado por o amor. Às vezes tem aquele ruim e no final ele vem a ser transformado por ocasião do amor. Ele acaba sendo transformado. Nós vamos ver sempre essas discussões na temática do romance. Bom, aí nós vamos ver as temáticas. A primeira temática que nós temos é o romance indianista, que vem trazer um pouco ali daquele primeiro período também como nós vimos na poesia indianista. Nós vamos ter o nacionalismo, essa construção da identidade nacional, eles vão buscar o índio, né, como elemento da formação do povo brasileiro. E ele vai se igualar um pouco com a outra temática que nós vamos ver logo depois, que é a histórica. Certo? Agora, só que tem uma diferença. O romance indianista, ele vai buscar o índio ali do princípio, de antes do descobrimento, da formação mesmo do Brasil, com todas aquelas características românticas, todo o exagero romântico. Já nós iremos ver na questão da temática dos romances históricos, que não são muito cobrados em provas, né, de vestibulares, de Enem, tudo. Não, essa temática não é muito cobrada, mas é bom nós sabermos, né? Já, como é que se diz, os romances históricos, nós vamos ver que eles vão trabalhar de um momento histórico mais próximo do que eles estavam lendo, já depois do descobrimento, dos acontecimentos ali, já com a corte. Como exemplo do indianista, nós vamos ter o Guarani e Iracema, de José de Alencar. Aí o histórico, nós vamos tratar, como eu disse, um passado mais recente, a formação histórica do Brasil contada de maneira idealizada, né? Como nós sempre vimos, como tem que ser sempre o romantismo. Ele tem um pouco do exagero, um pouco do idealismo. Aí nós vamos ver também mais uma vez José de Alencar, também um nome bastante presente no seu romance também As Minas de Prata. E o regionalista. O romance regionalista, ele vai retratar o interior. Ele vai retratar aquele ambiente cotidiano do interior, certo? Que vai ser um local onde vai ter preservado os traços tradicionais e legítimos dos valores brasileiros, certo? É a preservação dos tradicionais e legítimos valores brasileiros. Eles vão buscar ali estamos falando do século XIX, né? Eles trazem ali o interior nesse romance como sendo o local onde os valores brasileiros ainda são preservados, diferente diferente da corte, como nós vamos ver nos outros romances. Aí, como exemplo aí, nós vamos ter Inocência, Escondida de Itaunay, e A Escrava Isaura, que é de Bernardo Guimarães. Eles representam um pouco essa temática regionalista. O romance urbano, ele já vem para retratar um pouco da corte, né? Aquele painel da sociedade do Rio de Janeiro, as festas, as pomposas festas, os bailes, todos aqueles acontecimentos, o romance dessa época, ele vem retratar. Aí nós vamos ter a Moreninha, que é de Joaquim Manuel de Macedo, entre outros que nós temos também. Inclusive a Moreninha é tida como o primeiro romance
o primeiro romance em folhetim de grande sucesso. O primeiro romance romântico em folhetim de grande sucesso. Ele é tido, em muitos casos, nós vamos ver aí, como o marco inicial do romantismo, sendo o primeiro romance, mas já tivemos outros romances românticos antes da Moreninha, mas que não tiveram nem a metade do sucesso que ela teve, né, nos folhetins, e depois se transformou em romance. Por isso que ela é tida como o primeiro, essa obra é tida como o primeiro romance. A Moreninha, que é de Joaquim Manuel de Macedo. Bom, como eu disse a vocês, José de Alencar, ele vai vir a ser o grande nome do romance romântico. Ele vai ter exemplo, ele vai escrever em todas essas temáticas. Na indianista, na histórica, como é que se diz, na regionalista e na urbana. Nós vamos ver José de Alencar presente em todas. Bom, aqui abaixo eu citei o Machado de Assis, porque muitas vezes nós não vemos ser citado o nome de Machado de Assis no romance romântico, mas não, ele é citado sempre como o grande nome do romance realista, e realmente ele é. Quem ouve isso está correto, ele realmente, a obra dele vai ter uma grande explosão, um grande desenvolvimento na questão das obras dele realista. Mas ele também tem romances que se enquadram no romance romântico. Os seus primeiros, por exemplo, como ele vai ter Ressurreição, A Mão e a Luva, Yaya Garcia, Helena, certo? São esses romances dele que ainda tem traços do romance romântico. Ainda vai ter traços. Apesar de que Machado de Assis ele é colocado, ele é enquadrado na era realista, justamente porque os grandes romances dele, a grande influência dele foi no realismo brasileiro, que nós iremos ver depois, ok? Mas só salientando, só fazendo essa reflexão, então nós vamos ter também um pouco aí, ele nesse ponto aí, Machado de Assis sendo também lembrado nesse período. Bom, gente, então é isso. Nós vimos aqui um pouco do romantismo na prosa, o romance, certo? Lembrando que o romance nós podemos ver ele como o bisavô, por exemplo, das novelas que nós assistimos hoje, das séries que nós assistimos hoje. Como nós vamos ver o formato das novelas e séries, novelas principalmente, aquela novela que acaba em um capítulo, a gente espera quando vem aquele clímax no capítulo, que a gente vai saber o que o mocinho vai dizer para a mocinha, a grande revelação aí, bom, termina. Só vamos ver no próximo capítulo agora esse final. Isso era o que acontecia com os romances antes, que eram lançados em folhetins, em jornais. A pessoa lia o que vinha naquela semana e tinha que esperar depois para retornar, certo? Então ficava aquela polvorosa. Então muitos desses romances fizeram um grande sucesso, assim como as novelas, por exemplo. Hoje, depois do advento da internet, as novelas não têm nem esse sucesso todo e essa espera. Mas quem lembra algum tempo atrás, tinha novela que o país parava para saber o final. Quando nós não tínhamos essa questão essa velocidade da internet, essa velocidade de informação da internet. Para nós, o Brasil parava para saber o final de uma novela, o final de um personagem, certo? Porque nós não tínhamos a questão da internet, então tínhamos que esperar ali ao final. Às vezes parava ali aquele clímax na sexta-feira, no sábado nós tínhamos que esperar para segunda-feira para ver o grande finale daquele acontecimento. E era assim que acontecia com os romances no século XIX, quando escritos em folhetins, certo? Então, por isso é que nos dizem que eles são os bisavós das telenovelas. Hoje nós temos as séries, né? E muita gente faz aquela maratona para que ele tá sempre vendo o que vem depois, o que vem depois. Antes não podia. Nos romances você tem que esperar quando o folhetim era lançado novamente. Ok, gente? Esse é um pouco da prosa no movimento romântico, no romantismo no Brasil. Na próxima semana continuaremos com o nosso panorama da literatura brasileira, trazendo outra escola para vocês, novos autores, novas características, certo? Lembrando que esses estudos podem lhe ajudar muito para vestibulares, para Enem. Fique ligado, estudar é sempre importante, estudar é sempre bom. Valeu, turma, um abraço e até a próxima.